Salve, torcedor rubro-negro! A temporada de 2026 começou agitada para o Sport, mesmo com o início dos trabalhos no campo. O clube já enfrenta um grande desafio fora das quatro linhas. Depois de algumas semanas de movimentações discretas, os problemas legais envolvendo o atacante Mateuzinho voltaram a acender o sinal de alerta na Ilha do Retiro. O Santa Clara, de Portugal, acionou a FIFA em razão de atrasos salariais e pendências financeiras, e se o clube não regularizar a situação, corre o risco de sofrer o chamado transfer ban, que impede o registro de novos jogadores. A situação exige rapidez e atenção do departamento jurídico, que agora corre contra o tempo para evitar consequências mais sérias que podem afetar diretamente o planejamento do futebol rubro-negro para este ano. Enquanto o clube lida com esse problema internacional, o Sport não para de buscar reforços para compor o elenco. A diretoria tem trabalhado intensamente para identificar nomes capazes de elevar o nível da equipe e trazer equilíbrio ao time comandado por Roger Silva. Com carências em praticamente todas as posições, a busca por soluções envolve tanto jogadores experientes quanto aqueles com passagem recente por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os alvos que ganharam força nas últimas semanas está o volante Iago Felipe, de 30 anos, atualmente livre no mercado depois de defender o Mirassol, emprestado pelo Bahia. A negociação com o atleta já teve proposta oficial formalizada pelo Sport, mas ainda não há definição, já que o jogador analisa com cautela os próximos passos da carreira e desperta interesse de outros clubes do país, aumentando a concorrência e a complexidade da negociação. Na temporada passada, Iago Felipe foi um dos pilares do Mirassol na Série A, atuando com regularidade em 19 partidas e oferecendo experiência e solidez ao meio de campo da equipe paulista. Reconhecido pela intensidade, marcação firme, saída de bola qualificada e leitura tática, o volante é visto internamente como uma peça capaz de reforçar o setor rubro-negro, sobretudo em jogos de maior exigência competitiva. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador também passou pelo Botafogo e chegou a disputar períodos de formação na Espanha. No futebol profissional, construiu uma trajetória sólida, com destaque para as passagens por Figueirense, Goiás e, principalmente, Fluminense, onde viveu o auge da carreira entre 2022 e 2023, disputando 159 partidas, marcando 9 gols e distribuindo 7 assistências. Essa consistência despertou o interesse da SAF do Bahia, que o contratou em 2023. Paralelamente à busca por um volante, o Sport também observa a posição de goleiro, e o nome de Elton Leite, de 35 anos, aparece no radar rubro-negro. Atualmente no Fortaleza, o arqueiro tem ampla experiência no futebol nacional e internacional, com passagens por clubes europeus como Benfica em Portugal, Antalyaspor na Turquia e Deportivo La Coruña na Espanha. No Brasil, passou por Botafogo e Criciúma, além de ter se formado nas categorias de base de Goiás e Grêmio. O interesse do Sport no goleiro surge em um momento de indefinição na posição titular, já que mesmo com a reapresentação de Thiago Couto, o futuro da meta ainda não está definido, e o clube avalia alternativas para garantir segurança e experiência no setor. O cenário de indefinição se estende também para questões administrativas e financeiras. O processo movido pelo Santa Clara é rigoroso e segue o protocolo da FIFA. O credor comprova a inadimplência, o devedor recebe prazo final para pagamento e, em caso de descumprimento, o bloqueio no registro de novos atletas é aplicado de forma imediata e automática. O Sport só poderá registrar jogadores novamente após apresentar comprovante de pagamento integral ou firmar acordo aceito pelo clube credor. A situação se torna ainda mais delicada quando lembramos de casos passados, como o do atacante André em 2020, que também gerou bloqueio no bid da CBF por débitos pendentes, impedindo contratações até que os acordos fossem estabelecidos. Isso evidencia a necessidade de atenção máxima por parte da diretoria rubro-negra para não comprometer a sequência do trabalho da equipe neste início de temporada. Enquanto isso, o calendário segue apertado e decisões precisam ser tomadas em campo. O clássico contra o Náutico, que será disputado no próximo domingo às 18 horas no Estádio dos Aflitos, ainda gera expectativa sobre a presença da torcida. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a decisão de clássico com torcida única, negando o pedido do Sport, reforçando a necessidade de planejamento estratégico para encarar a rivalidade e buscar os pontos em disputa, independentemente da presença de apoio direto nas arquibancadas.
A comissão técnica estuda se colocará a equipe principal ou apostará em jovens do sub-20, o que mostra que as decisões táticas também estão ligadas à situação administrativa e ao planejamento do elenco. Apesar dos obstáculos, o clube segue ativo no mercado e avalia cada movimento com cuidado, buscando soluções rápidas e eficazes. A chegada de reforços experientes como Iago Felipe e Elton Leite pode trazer mais equilíbrio ao time, mas a prioridade é resolver o imbróglio com Mateuzinho, que se tornou o principal entrave para o registro de novos atletas. O desfecho dessa situação determinará o ritmo das próximas contratações e a capacidade do Sport de se manter competitivo em todas as frentes nesta temporada, enquanto administra tanto os desafios jurídicos quanto as demandas esportivas. A atenção agora se concentra em acelerar negociações, planejar reforços e encontrar alternativas para manter a equipe forte e competitiva. Enquanto o relógio corre e a temporada já começou a exigir decisões estratégicas e rápidas da diretoria e da comissão técnica rubro-negra. O interesse em Iago Felipe é apenas uma das frentes que o clube trabalha. Com experiência na Série A e um perfil de jogo que combina intensidade e visão tática, o volante é visto como peça fundamental para fortalecer o meio de campo, oferecendo mais opções para Roger Silva organizar a equipe durante os confrontos. Ao mesmo tempo, a indefinição sobre a situação do gol com Elton Leite e Thiago Couto mantém a atenção voltada para decisões que podem impactar diretamente a performance em campo. O departamento jurídico, por sua vez, monitora cada passo do processo na FIFA, ciente de que qualquer atraso pode gerar restrições imediatas e comprometer a capacidade do esporte de reforçar o elenco para a temporada. Enquanto a diretoria avalia propostas, negocia reforços e acompanha processos administrativos, o torcedor acompanha atento cada movimento, sabendo que o sucesso do time depende tanto da performance dentro das quatro linhas quanto da gestão cuidadosa fora delas. As semanas seguintes serão decisivas, e o esporte precisa mostrar agilidade, criatividade e firmeza para lidar com a concorrência, as pendências financeiras e a pressão de manter a competitividade em um cenário complexo, com a expectativa de que reforços pontuais tragam estabilidade e reforcem o elenco para a longa caminhada que a temporada promete. Seguindo os desdobramentos do esporte, é impossível ignorar que a temporada de 2026 promete ser de decisões rápidas e estratégicas. Com o início das competições se aproximando, o clube precisa equilibrar a busca por reforços, a organização do elenco e a resolução dos problemas administrativos que se arrastam desde a temporada passada. A indefinição envolvendo Mateuzinho ainda pesa sobre a diretoria, enquanto o departamento jurídico trabalha para encontrar uma solução amigável com o Santa Clara, o risco de um transfer ban ainda está presente, o que exige atenção redobrada e decisões rápidas para não comprometer os próximos passos do planejamento esportivo. No campo, Roger Silva observa de perto cada movimentação da equipe e avalia constantemente as opções à disposição. A comissão técnica entende que o elenco precisa de equilíbrio entre experiência e juventude, especialmente em posições-chave como volante e goleiro. A chegada de Iago Felipe, caso a negociação avance, representa justamente essa necessidade de experiência e consistência no meio de campo. Com 30 anos, o jogador possui trajetória consolidada em clubes de Série A, conhece a pressão de jogos decisivos e oferece liderança natural, algo que pode ser determinante em partidas mais intensas da temporada. Sua capacidade de marcação, saída de bola qualificada e leitura tática agregam versatilidade ao time e permitem ao treinador explorar diferentes estratégias, algo que será fundamental considerando o calendário apertado que se aproxima. Enquanto isso, a posição de goleiro segue como um ponto de atenção. Elton Leite, com currículo sólido e vivência internacional, surge como opção para oferecer segurança e experiência à meta rubro-negra. A indefinição sobre Thiago Couto mantém o cenário de atenção, e a diretoria avalia cuidadosamente se um reforço imediato é a melhor alternativa. O clube precisa decidir rapidamente, pois a preparação para os primeiros jogos da temporada depende de estabilidade em todas as posições, e o planejamento da comissão técnica envolve também a avaliação de jovens talentos que podem ser lançados em momentos estratégicos. No âmbito financeiro, o esporte encara uma série de desafios que vão além do campo. A cobrança internacional envolvendo Mateuzinho evidencia a necessidade de uma gestão mais rigorosa e transparente, especialmente quando se trata de compromissos assumidos em temporadas anteriores.
A situação mostra que atrasos e pendências financeiras podem ter consequências imediatas e impactar diretamente na capacidade do clube de registrar novos atletas, contratar reforços e manter a competitividade em alto nível. Além disso, a experiência passada com o atacante André serve como alerta para a importância de resolver essas questões antes que se tornem impeditivas para o planejamento esportivo. O cenário jurídico também influencia diretamente o mercado de transferências. O interesse de clubes da Série A e da Série B em atletas como Iago Felipe aumenta a concorrência e exige rapidez e estratégia por parte do esporte. Qualquer atraso na definição de negociações pode resultar na perda de oportunidades importantes para reforçar o elenco. Por isso, cada movimento é acompanhado de perto pela diretoria, que precisa balancear a necessidade imediata de reforços com a capacidade financeira do clube e a realidade do mercado. A complexidade das negociações exige habilidade, criatividade e decisão rápida, especialmente em um contexto onde rivais diretos buscam o mesmo tipo de reforço. No meio dessa turbulência, a temporada de 2026 começa a mostrar que o sucesso do esporte dependerá da integração entre campo e gestão administrativa. As decisões da diretoria e da comissão técnica caminham lado a lado, já que a efetividade de contratações, a manutenção de atletas e o equilíbrio financeiro impactam diretamente na performance do time. Cada reforço avaliado, cada negociação e cada decisão de escalação influenciam a construção de uma equipe competitiva, capaz de enfrentar tanto os desafios internos quanto a pressão da torcida e das competições oficiais. O clássico contra o Náutico, com torcida única, é um exemplo de como situações externas também interferem na estratégia do clube. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco reforça que o esporte precisa lidar com limitações e adaptar sua preparação para enfrentar adversários em condições que nem sempre são ideais. A comissão técnica analisa cuidadosamente o elenco, ponderando entre utilizar titulares, rodar jovens do sub-20 e testar alternativas táticas que permitam ao time manter o equilíbrio e buscar resultados positivos, mesmo sem o apoio da torcida em massa. Enquanto a temporada avança, a busca por reforços continua em ritmo acelerado. Além de Iago Felipe e Elton Leite, a diretoria observa outras possibilidades no mercado, avaliando jogadores que possam agregar experiência, consistência e versatilidade ao time. A prioridade é reforçar posições estratégicas, garantindo que o esporte tenha alternativas para lidar com lesões, suspensões e desgaste físico ao longo da temporada. Cada negociação é cuidadosamente estudada para minimizar riscos e maximizar o impacto positivo no desempenho da equipe, mantendo o foco na busca por vitórias e na construção de um elenco equilibrado. A temporada promete grandes desafios também fora de campo. A resolução do impasse com Mateuzinho será determinante para garantir tranquilidade administrativa e permitir que o esporte atue com liberdade no mercado de transferências. A diretoria precisa demonstrar agilidade, criatividade e capacidade de negociação para evitar punições que possam comprometer o planejamento esportivo. Ao mesmo tempo, o clube segue atento ao desempenho de seus atletas, ao mercado nacional e internacional e às oportunidades que surgem, buscando sempre fortalecer a equipe sem comprometer a saúde financeira do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O bastidor do futebol nordestino voltou a ferver com um rumor que ganhou força nos corredores e nas redes. O esporte teria aplicado um verdadeiro chapéu duplo ao se apropriar de um nome que, até pouco tempo, era associado diretamente ao Bahia. A situação envolve Everton Ribeiro, personagem central de uma especulação que mistura vaidade institucional, estratégia de marketing e disputa simbólica entre rivais regionais. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o burburinho já é suficiente para causar desconforto e levantar suspeitas de jogo duro fora das quatro linhas. A história que circula é a de que o esporte se antecipou e registrou, utilizou ou passou a explorar o nome Everton Ribeiro em um contexto que vinha sendo trabalhado pelo Bahia nos bastidores. Para dirigentes e torcedores tricolores, a movimentação soou como invasão de território, quase uma provocação calculada. No lado rubro-negro, a leitura é outra: visão estratégica, rapidez e aproveitamento de uma brecha que o mercado oferece a quem age primeiro. No futebol moderno, onde marca, imagem e narrativa pesam tanto quanto o desempenho em campo, cada detalhe vira ativo precioso.
O que transforma o episódio em polêmica é o simbolismo do nome. Everton Ribeiro carrega peso, história recente e identificação emocional com o torcedor nordestino. Ver esse ativo circular em outro clube, mesmo que apenas no campo da comunicação ou do marketing, mexe com orgulho e acirra rivalidades. Há quem diga que o esporte não apenas se protegeu juridicamente, mas também enviou um recado claro ao mercado: está atento, agressivo e disposto a disputar espaço além do gramado. Enquanto isso, o Bahia mantém silêncio público, o que só alimenta ainda mais as especulações. Internamente, comenta-se que houve surpresa e irritação, além da sensação de que o rival foi mais rápido no gatilho. Verdade ou não, o fato é que o rumor ganhou vida própria e expôs como, no futebol atual, um nome pode valer quase tanto quanto um título. Se houve chapéu, se foi jogada ensaiada ou apenas coincidência, talvez nunca fique totalmente claro. Mas a sensação é de que essa disputa ainda renderá novos capítulos, porque no Nordeste, rivalidade não se limita ao campo, ela começa bem antes do apito inicial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!